Olá, meus irmãos, bom dia. Sejam todos bem-vindos à aula de Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana do Calvário, mais uma vez. Nós estamos aqui hoje estudando um outro tópico, nós vamos estudar um outro ensino importante para nós também, assim como foi importante o estudo sobre os atributos de Deus, que terminamos na semana passada. Hoje estudaremos sobre a Palavra de Deus, ou sobre as Escrituras, sobre a Bíblia. E sobre a Bíblia, mais especificamente, nós veremos sobre o fato de ela ser inspirada, o fato de ela ser inerrante, ou seja, ela não erra, e o fato de ela ser completa também. Mas antes, vamos dar início com uma palavra de oração. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em Cristo Jesus, aquele que é o nosso Criador, o nosso sustentador. Nós te agradecemos por este momento mais uma vez. Com alegria estamos aqui prontos a estudar a Tua Palavra. Nós pedimos então mais uma vez que o Senhor nos dê o doce ensino que vem da Tua Palavra. E isso pelo favor, pela graça do Senhor que é concedida através do ensino do Espírito Santo, que em nós habita. O que nós pedimos é que o Teu Espírito então ensine o nosso coração. Ele é o professor, o mestre interno. Enquanto nós estamos aqui tentando falar aos ouvidos e argumentar aos ouvidos acerca da verdade, o Teu Espírito é quem pode, de fato, aplicar estas verdades ao nosso coração, ensinar de fato um ensino verdadeiro que cria raízes e vem a frutificar. E é esse ensino especial que nós pedimos acima de tudo. Que o Senhor abençoe-nos com a iluminação do Teu Espírito na Tua Palavra, para que a nossa mente compreenda aquilo que o Senhor tem para nos mostrar em tua mensagem, em Tua revelação para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, como já adiantei, nós vamos estudar sobre a doutrina das Escrituras, ou a doutrina da Palavra de Deus, ou sobre a revelação especial do nosso Deus. Eu gostaria de ler alguns textos bíblicos que se encontram no Salmo de número 119. Eu vou ler alguns textos que eu extraí dali, vou passar primeiro as referências para vocês, para que vocês, se estiverem anotando, saibam que textos eu estou falando, mas eles não estão em sequência no Salmo 119. Então, eu vou ler salmos que não estão em sequência, mas dentro do Salmo de número 119. Eu vou ler o versículo 17 do Salmo 119, o versículo 89, o versículo 103 e o versículo 140 e 160. São 5 versículos que eu lerei deste salmo. De novo, 17, 89, 103, 140 e o 160. Lerei todos numa sequência só, numa leitura só, né? Diz assim estes salmos que eu destaquei. Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Puríssima é a tua palavra. Por isso o teu servo a estima. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então, estes versículos que eu destaquei do Salmo 119 e os li sequencialmente é que embasarão o nosso estudo hoje. Nós vimos, por exemplo, no Salmo de número no versículo de 17 do Salmo 19, que o salmista pede que Deus seja generoso com ele com uma finalidade específica. Não é para que ele consiga mais coisas, mais bens, mais vitórias ou mais sucesso e por assim diante. Ele diz que o objetivo dele, ou a finalidade dessa generosidade para com ele, seria para que ele vivesse e observasse a palavra de Deus. Tamanha a estima que ele tinha. E de fato, um dos versículos que li diz que o servo do Senhor estima a palavra dele, porque a palavra de Deus, porque a palavra é puríssima, ou seja, não há erros nela, não existem inverdades, não existem imprecisões, ela é pura. E ele diz ainda que para sempre esta palavra está firmada, ou seja, ela está estabelecida para sempre. E ainda o salmista diz que ele tem prazer
que ele tem deleite nas palavras do Senhor. E aí, por fim, o último texto que li, o último versículo, diz que as tuas palavras são em tudo verdade e são verdade desde o início, desde o princípio, mas elas não são até o momento que ele estava escrevendo. Por isso que ele diz que estes justos juízos duram para sempre. Falando sobre a doutrina das Escrituras, nós precisamos considerar algumas coisas logo de início. Nós vemos que Deus, de fato, é um ser incompreensível. Com incompreensível, eu não quero dizer que ele não pode ser conhecido, é diferente. Nós podemos conhecer aquilo que ele nos revelou, mas não podemos compreender, não podemos assimilar completamente o ser de Deus. Ele é maior do que aquilo que nós podemos colocar em nossa mente. Muitas das coisas não entram em nossa mente de fato ou não se estabelecem porque estão fora da nossa capacidade de entendimento. Elas não são mentira por causa disso. Uma coisa não é mentirosa porque você não a compreende. Ela só não foi compreendida. Deus, como nós vimos inclusive nos estudos sobre os atributos de Deus, é um ser incompreensível, embora muito do que ele revelou para nós seja aquilo que pode ser conhecido. Nós podemos ter alguma informação sobre Deus à medida que ele se revela. E é justamente essa revelação que eu quero introduzir aqui para que aí a gente fale sobre a doutrina das Escrituras. O fato de Deus ser incompreensível e habitar numa luz inacessível, é isso que diz as Escrituras, somente o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, descrita por Paulo na primeira carta aos Coríntios, é que pode sondar as profundezas de Deus. Somente o Espírito de Deus conhece o próprio Deus, ou a si mesmo, porque é Deus. Assim como o Espírito do homem, assim como o homem conhece a si mesmo, o Espírito de Deus conhece e sonda as profundezas de Deus. Ao mesmo tempo, nós afirmamos que nós podemos conhecer algo sobre Deus justamente porque Ele nos revelou e somente na medida em que Ele se revelou a nós. Deus não revelou tudo de si mesmo e nem tudo de todas as coisas a nós, mas aquilo que Ele quis revelar na medida da nossa capacidade ou daquilo que nós podemos entender em nossa linguagem, inclusive, nós podemos então conhecer a Deus e se relacionar. Esse conhecimento é suficiente para que haja uma relação com esse Deus. Você conhece o suficiente desse Deus. E esse Deus se revelou de duas maneiras básicas. De uma forma natural e de uma forma sobrenatural. O que eu quero dizer com estas duas distinções? Quando eu falo sobre a revelação natural, eu estou falando que é aquela revelação que não é feita em palavras, não é uma revelação verbal, mas é uma revelação que está embutida, que está incorporada nas coisas que Deus criou, nos fatos que acontecem também. Por exemplo, o Senhor Deus criou coisas naturais, o Senhor criou todas as coisas e todas as coisas criadas revelam nelas, sem que haja alguma palavra, as coisas sobre Deus, ou quem Deus é, ou mesmo a existência de um Deus. Então, não somente uma montanha, uma galáxia ou mesmo um micro-organismo podem revelar a Deus ou algo de Deus, a sua sabedoria, o seu poder, a sua magnificência ou magnitude, a sua grandeza, aquilo que ele pode e sabe fazer. Não somente estas coisas revelam, como o próprio homem revela a Deus em si mesmo. Porque nós lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Dessa forma, assim como um espelho reflete a Deus, o homem está refletindo ao Senhor. Então, é uma revelação chamada natural. Mas nós temos a revelação chamada sobrenatural, que está acima do natural, ou acima daquilo que pode ser considerado natureza ou criação. É aquela revelação de Deus que Deus faz conforme as coisas acontecem e conforme Ele dá revelações das coisas ou da sua vontade durante o tempo e dentro do espaço. O Senhor Deus, então, usa meios naturais
para dar revelações sobrenaturais. Por exemplo, nós vemos nas Escrituras que muitas vezes os homens, os servos de Deus, eram levados a ter sonhos. E eles sonhavam coisas que eram revelação sobrenatural de Deus no sonho, que é uma coisa natural do ser humano. Então Deus usava os meios naturais para revelar coisas sobrenaturais. Ele também fazia isso quando falava com os seus servos, quando falava numa sarça ardente, por exemplo, quando falava em um redemoinho ou em qualquer outra coisa, Deus falava, e então esse é um tipo de revelação sobrenatural. São fatos que são ilustrados por palavras, assim como nós temos palavras que interpretam os fatos. Outro exemplo. Os profetas muitas vezes eram levados a ver alguma coisa ou ter mesmo um sonho, e ainda que eles não tivessem no sonho em si ou naquele fato que eles observaram o entendimento e o significado daquilo, vinham palavras do Senhor que interpretavam aqueles fatos. Se alguma coisa acontecia, então Deus revelava aos seus servos, e aí sim, interpretando aquilo que aconteceu ou ainda aquilo que viria a acontecer. Muitas vezes também, isso nós vemos muitas vezes nas Escrituras, Deus dá uma palavra antes para que depois execute ou cumpra as suas promessas, as profecias, e o fato se consolide dentro do tempo e da história. Mas fatos e palavras estão relacionados em alguma medida na revelação sobrenatural. Mas ainda mais pode ser dito sobre a revelação. Nós podemos falar dela sendo geral e especial, de maneira mais geral e de maneira mais específica, mais concentrada. A revelação geral, ela tem raízes na natureza do homem e também nas relações do homem. O homem em si demonstra a revelação geral, que é comum a todos os homens, uma revelação acerca de Deus. Nós ainda temos essa revelação especial. A revelação geral é aquela que Deus faz com que todos os homens compartilhem e expressem, então, alguma coisa sobre Deus. Veja que essa revelação, ela é mais específica, essa revelação geral, mais específica do que aquela que nós falamos sobre a natural. A natural estão nas coisas também, mas a geral parece ser vista geralmente com relação ao homem. E isso vê-se principalmente na imagem de Deus, que reflete a Deus. Nós temos então a revelação especial. Perceba que nós estamos afunilando. Nós temos a natural, a sobrenatural, aí nós especificamos falando sobre a revelação geral, que é uma revelação compartilhada por todos os homens, as relações que o homem tem uns com os outros, principalmente expressando a imagem de Deus, e ainda nós descemos mais para falar da revelação especial. E como o próprio nome diz, a revelação tem uma finalidade, ou tem um método também especial. Essa revelação especial, ela é dirigida ao homem principalmente, não somente, mas principalmente no homem no estado de pecador ou no estado caído. É verdade que nós temos uma revelação especial antes da queda. O que é a revelação especial antes da queda? É quando Deus deu ordens ao homem antes de ele cair. Isso é visto principalmente em Gênesis no capítulo 2, quando ele diz que não deveria ser comido o fruto da árvore da vida. Quando o homem foi abençoado e foi dito a ele que ele deveria ser fecundo e encher a terra. Isso era um tipo de revelação bem específica, bem especial. O homem não precisaria interpretar essas coisas na natureza. O homem não precisaria desvendar essas coisas e então saberia. Não, Deus diretamente revelou de modo especial a sua vontade. Mas dentro do estado de queda ou depois da queda, nós temos ainda muito mais a revelação especial de Deus endereçada ao homem, e essa é uma revelação do tipo
redentora, ou seja, Deus está enviando a sua revelação especial ao homem que está caído em pecados, está morto em delitos e pecados, para que ele então se volte ao Senhor, para que ele então se arrependa dos seus pecados, para que ele busque o Senhor, para que ele obedeça e assim por diante. Então essa revelação especial vai atingir, tem como alvo principal a redenção do homem pecador. Essa revelação, então, especial, está adaptada às necessidades do homem. Sejam necessidades morais, porque o homem caiu em pecado e não faz a vontade de Deus conforme deveria, ou necessidades espirituais, o fato de que o homem pode ter nova vida e vida eterna em Cristo Jesus. Isso só pode ser conseguido, esse tipo de informação só pode ser conseguida através da revelação dada por Deus de modo especial. E principalmente nós vemos essa revelação especial demonstrada claramente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque ele foi enviado por Deus ao mundo, veja o método de revelação, e ele assumiu forma de servo, assumiu a natureza humana, então, para que demonstrasse o amor de Deus por aqueles que ele quis salvar. A revelação especial se tornou necessária por causa do pecado, justamente porque, uma vez que o homem pecou, ele agora não consegue fazer um bom uso das coisas criadas. Isso significa que aqui nós temos uma relação entre a revelação especial e a revelação geral e a revelação natural. Porque Deus mostrou ou assinou ou estampou a sua existência e muitos dos seus atributos nas coisas criadas. Mas, por causa do pecado, o homem agora aborda a criação ou se aproxima das coisas criadas e, ao invés de usar essa revelação para glorificar a Deus, para ver Deus e para honrar a Deus, o homem, por causa do pecado, faz dessas coisas criadas seus deuses. Então, nós temos essa distorção. A revelação geral e natural que Deus dá, ela é distorcida por causa do pecado naquele que é o intérprete e leitor da revelação natural e geral. Então, a revelação especial passa a exercer um papel de correção e de interpretação adequada das coisas criadas. Que, de fato, Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, nós temos que o homem toma as coisas criadas e faz das coisas criadas seus deuses, ao invés de usar as coisas criadas para ser levado a Deus, para lembrarem-se de que existe um Deus. O problema, segundo Paulo, em Romanos capítulo 1, é que o homem vê Deus nas coisas, mas não o reconhece como Deus, ou seja, não o adora, não o glorifica. É por isso que Paulo conclui que os homens são indesculpáveis. Eles não têm desculpa, porque eles tiveram acesso suficiente já na revelação natural, na revelação geral, de que Deus existe e de que ele tem que ser honrado como Deus e que ele tem de ser glorificado como é. Então a revelação especial, ela corrige a visão errada que nós temos acerca do mundo, acerca das coisas criadas. Mas ainda mais, ela nos ajuda a abordar ou usar adequadamente, fazer uma boa análise e um bom uso da revelação geral das coisas que Deus criou, e ainda a revelação fornece para nós a revelação do amor de Deus, a revelação especial. Porque você não sabe que Deus ama você de um modo a redimir você, a salvar você pelas coisas criadas. Você pode perceber que Deus é cuidadoso, que Deus é benevolente, que Ele é um Deus de bondade nas coisas criadas. Ele é um Deus que cuida das suas criaturas. Ele é um Deus que organizou todas as coisas, arranjou todas as coisas para benefício das criaturas. Mas você não vê ali, nessa revelação geral e natural, que Deus ama você, tendo mandado o seu filho.
Não existe nada nessa revelação geral que nos imprima isso, que nos mostre isso. Então a revelação especial, ela nos mostra que Deus amou o mundo a ponto de enviar o seu Filho, de uma tal maneira que enviou o seu Filho para salvar os que creem. E este amor é desfrutado pelos que creem. Eles são alvo desse amor. A revelação especial ainda nos mostra como nós podemos ter uma comunhão com Deus. Se nós estamos caídos em pecados, mortos em delitos e pecados, e não buscamos a Deus, não nos lembramos de Deus, então Deus, pela sua graça, vem até nós com a revelação especial e nos mostra como retornar, como voltar a Ele e nos converter a Ele, nos deixar o pecado, abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Os meios pelos quais Deus quis revelar de forma especial a sua mensagem foram por meio de manifestações de fogo, de fumaça, a sarça ardente. Nós temos ventos, tempestades, nós vemos o anjo do Senhor. No Antigo Testamento você tem a designação anjo do Senhor, que é um meio especial de Deus revelar a sua vontade. Nós podemos ainda ver que Deus comunicou os seus pensamentos e a sua vontade por meio de voz audível, muitas vezes. Outras vezes Deus revelou a sua vontade através de tirar sortes. Quando o sacerdote com Urim e Tumim tirava sorte sobre alguma coisa para ver sobre qual tribo cairia determinada coisa, Deus usava esse meio para apontar aquilo que era verdade ou a sua vontade. Muitas vezes em sonhos e visões, métodos também de Deus revelar a sua mensagem de forma especial. Os milagres que foram operados, que são registrados nas Escrituras, são a manifestação do poder de Deus de maneira a revelar a si mesmo, a sua vontade, o seu desejo. Nós temos como sinais da presença de Deus, os milagres são sinais da presença de Deus, tanto que no novo céu e na nova terra nós não teremos doenças mais, não teremos mais aflições, não existirá mais choro, não existirá dificuldade, dor, porque a presença de Deus restaurará todas as coisas, de tal modo que agora todas essas coisas serão banidas, essas consequências do pecado. Então os milagres também são confirmações das palavras de Deus e também sinais da sua presença. Por que eu disse isso até aqui? Porque a revelação especial é o que nós temos sobre a doutrina, é a base, é o ponto onde nós temos de conexão com as Escrituras. Esse é o ponto conector, a revelação especial é o ponto conector com as Sagradas Escrituras, a nossa Bíblia, a Palavra de Deus. Isso porque a Bíblia nada mais é do que o registro em palavras da revelação especial dada por Deus. Então, muitas outras coisas foram reveladas e não foram registradas. Muitas palavras foram dadas aos servos de Deus e outras coisas que Deus quis dizer, mas que não estão registradas. Isso simplesmente porque Deus não as quis registrar todas, mas o que Ele quis registrar da sua revelação especial, temos hoje na doutrina das Escrituras. Isso significa que se você diz que você gostaria de ouvir Deus rompendo os céus e falando em voz audível com você, porque aí sim você ouviria, ou porque determinada pessoa ouviria, porque isso de fato seria transformador, você não entendeu que a mesma revelação especial dada há milhares de anos atrás, ela foi agora registrada. Então, quando nós lemos as grandiosas coisas, aquilo que o povo de Israel viu ao pé do Monte Sinai, por exemplo, em Êxodo 19, 20 e 21, aquelas grandes manifestações, a manifestação gloriosa e da majestade de Deus está registrada ali, e talvez você dissesse, eu queria estar lá, eu queria ver estas coisas, mas se nós estivéssemos lá, provavelmente nós reagiríamos como ele, pedindo para que
Moisés falasse com Deus porque nós tínhamos medo de Deus, porque nós precisamos de um mediador, é verdade, e Moisés funcionava como um mediador, mas o caso é que aquilo não precisa acontecer hoje para que nós acreditemos, que nos curvemos e adoremos. Afinal de contas, o povo que estava lá ouviu os trovões, ouviu a voz como de trombeta, viu a fumaça, viu relâmpagos, eles ainda assim pecaram contra Deus, abandonaram o Senhor, eles tinham uma dificuldade de crer em Deus e obedecer a Deus, mesmo tendo visto o que viram. Nós temos esse acesso àquela revelação por meio das palavras. Nós não precisamos ver as coisas, nós não temos a necessidade de ver estas coisas, mas temos a necessidade de crer naquilo que está escrito. Porque crer no que está escrito é crer que aquilo de fato aconteceu. Você não crê numa coisa que está escrita porque ela é mentira. Você crê justamente porque correspondem aos fatos. Então, nós temos a revelação especial registrada nas Sagradas Escrituras, de maneira que as Escrituras não apenas preste atenção nisso, as Escrituras não apenas contêm a palavra de Deus, mas as Escrituras são a palavra de Deus. Qual que é a diferença? Porque se eu disser que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu precisaria perguntar onde ela está. Já que eu tenho um monte de coisa escrito ali, e se contém ali dentro em algum lugar, eu preciso achar ela. E aí eu vou precisar definir o que é e o que não é palavra de Deus. De repente uma genealogia não é palavra de Deus? De repente uma narrativa não é palavra de Deus? Mas quando eu falo do Sermão do Monte, aí sim é palavra de Deus? Porque aí aqui nós temos uma mensagem, alguma coisa dada de fato, um ensino. Isso se nós pensássemos que a palavra de Deus contém, ou a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas nós não pensamos e não devemos pensar assim. Porque as Escrituras são a palavra de Deus. Isso significa que de capa a capa, cada palavra, como nós veremos daqui a pouco, são inspiradas por Deus. Cada uma dessas coisas são de fato inspiradas por Deus e são revelação especial registrada. Se nós pudéssemos definir a Bíblia ou as Escrituras, é revelação especial de Deus registrada. E aí então nós passamos a falar primeiramente da inspiração das Escrituras. Nós temos o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, que diz: eu vou ler só a primeira parte do versículo. Toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O termo inspirada pode ser traduzido também por expirada, ou seja, soprada por Deus. Inspirado parece que é você quem toma esse ar, e se você diz que a palavra é inspirada por Deus, agora parece que Deus está inspirando esta revelação. Mas o caso é que quem inspira essa revelação, ou respira essa revelação, são os escritores. Mas da parte de Deus, ela é soprada, expirada. E na parte do receptor, temos a inspiração, a recepção dessa palavra. Então, nós temos já de início uma definição de que a palavra de Deus é expirada, ou inspirada, ou soprada. Agora, essa inspiração ou essa expiração nos lembra de ar, de vento. E de fato, vento é uma palavra que compartilha da mesma palavra do original para espírito, ou seja, espírito e vento são traduções da mesma palavra. Ora você vê traduzida como vento, ora você vê traduzido como ar, ou como respiração, ou como espírito também. Isso significa que lá na criação, quando você lê que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, nós podemos traduzir por o sopro de Deus, o ar de Deus, o hálito de Deus estava pairando sobre a criação, ou sobre as coisas, sobre o abismo, né? No texto de Gênesis 1. Além disso, nós vemos o sopro de Deus movendo os homens a profetizarem, por exemplo. Isaías disse: o Espírito do Senhor está sobre mim
pelo que me ungiu para pregar. Ou seja, o sopro de Deus está sobre mim. É a mesma palavra com diferentes traduções, mas sopro e espírito são sempre traduções da mesma palavra. Quando nós falamos da regeneração ou do novo nascimento, nós vemos que isso é feito pelo sopro de Deus ou pelo Espírito de Deus. Nós temos que a santificação, a obra santificadora de Deus, está diretamente relacionada ao sopro de Deus ou ao Espírito de Deus. Nós vemos ainda que o sopro de Deus ou o Espírito de Deus é quem nos ressuscitará no final dos tempos. Agora perceba, Gênesis, começo da história, sopro de Deus, Espírito de Deus está lá. Agora falei sobre a ressurreição no fim dos tempos, na consumação de todas as coisas. O sopro de Deus, o Espírito de Deus estará lá, agindo, operando ali. O caso é que quando nós vemos que as Escrituras são inspiradas ou sopradas por Deus, o Espírito de Deus é visto como a pessoa da Trindade que está diretamente ligada às Escrituras. Isso é importantíssimo. Além do mais, ainda em 2 Timóteo 3,16, nós temos que toda a Escritura é inspirada. Ou seja, nós podíamos também traduzir por cada palavra, cada signo, cada grafia da Escritura é inspirada por Deus. Paulo estava escrevendo a Timóteo falando sobre o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não estava fechado, não estava completado. Então, ele, no contexto, inclusive, ele fala sobre as palavras que Timóteo foi exposto e educado na infância. É o Antigo Testamento. Então, Paulo está falando sobre o Antigo Testamento ser todo ele, cada palavra dele, inspirado por Deus. A afirmação de Paulo, então, é de que toda a palavra de Deus é a palavra de Deus e não que as Escrituras contém a palavra de Deus. Não é essa a definição, não é esse o conceito que Paulo nos ensina. Além disso, Paulo nos ensina também como Deus o revelou ou como Deus o fez, ou seja, de forma verbal, ou seja, de forma a ter palavras. A revelação de Deus contém palavras. Pode ser registro de fatos, mas tem palavras ali. Elas precisam ser lidas, elas precisam ser interpretadas, elas precisam ser examinadas, elas precisam ser memorizadas, elas precisam ser estudadas constantemente. Mas o caso é que tanto elas são compostas de palavras, quanto todas essas palavras são de fato inspiradas por Deus. Isso precisa ficar claro para nós na questão da doutrina das Escrituras. Ainda mais, nós temos um outro texto, em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 20 ao 26, nós temos o seguinte: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Como nós vimos antes sobre toda a Escritura ser inspirada, ou soprada, ou expirada por Deus, agora nós temos que, movidos pelo Espírito Santo, homens escreveram ou falaram da parte de Deus. Isso inclui, então, que a maneira como Deus revelou foi inspirando cada palavra, cada uma delas é de fato proveniente de Deus, veio do sopro de Deus. E nós temos agora que esta palavra também é por meio de homens, por meio de servos. E por causa disso, nós temos que ela é vista dentro de um contexto. Quando Deus mandou ou moveu pelo seu Espírito homens a registrarem a sua revelação especial, estes homens se encontravam em uma cidade específica, eles tinham sido criados por uma família específica, eles tinham uma língua específica, a cultura específica. E quando Deus leva estes homens a, então,
registrarem a revelação especial, Deus não vai acabar suprimindo todas essas características humanas. O que Deus faz então, ou o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo não suprime aquilo que não precisa ser suprimido. O que precisa ser suprimido é que o erro ou qualquer falha chegue ao texto e na transmissão deste texto para nós ou para aqueles que são receptores da palavra de Deus. Isso significa que o poder e a ação do Espírito Santo não era só levando esses homens a registrarem, convencendo-os, levando-os a registrarem essa revelação especial, mas durante o processo de registro dessa revelação, o Espírito Santo está superintendendo toda a tarefa, de maneira que ele impede que o homem que está escrevendo falhe em registrar, que ele escreva alguma coisa que não corresponde à verdade, ou mesmo aquilo que Deus não queria que fosse revelado. No livro de Apocalipse, por exemplo, em determinado momento, João tem uma visão e ele se põe a escrever e o anjo diz, não, isto você não escreverá. Então isso significa que o Espírito Santo estava ali, então, restringindo um tipo de revelação. Não porque ela seria mentirosa, mas porque Deus apenas não quis revelar. Então você percebe que o Espírito Santo é o superintendente. O Espírito Santo é aquele que governa os escritos da palavra. Irmãos, perceba, a palavra foi soprada do próprio Deus. E esse sopro, como nós vimos, tem tudo a ver com o Espírito. Este texto de 2 Pedro nos mostra que o Espírito de Deus é quem move estes homens a falarem, ou a escreverem, ou a registrarem da parte de Deus. Então, nós já temos duas pessoas da Trindade envolvidas nas Escrituras. Irmãos, nós temos um livro que é proveniente do próprio Deus. As três pessoas, como nós veremos, da Trindade estão contempladas na revelação especial de Deus. O que nós vemos aqui é que essa revelação especial foi dada de maneira sobrenatural, levantando os homens para, por meios naturais, registrarem, escreverem a revelação de Deus. Mas nós falamos de dois textos bíblicos, não é? Mas temos muitos outros textos bíblicos, ainda que de forma indireta, podem confirmar que a palavra de Deus é inspirada e inspirada pelo Espírito, por consequência é inerrante, porque o Espírito não permite que esse erro seja gravado ou seja registrado. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos que Moisés era o porta-voz de Deus, era aquele que falaria as palavras de Deus a Faraó, e Arão, o irmão de Moisés, então seria o porta-voz de Moisés. Enquanto Moisés seria o porta-voz direto de Deus, Arão seria o porta-voz de Moisés para Faraó. Em outro momento, por exemplo, nós vemos o próprio Moisés registrar que tudo que eu te ordeno, Moisés falando, tudo que eu te ordeno, observarás, nada acrescentarás, nem diminuirás. Josué, o sucessor de Moisés, sempre insistia que as coisas que estavam escritas no livro da lei deveriam ser sempre obedecidas e consultadas, ou seja, o sucessor de Moisés fazia referência aos escritos de Moisés para que fossem obedecidas, entendendo que aquilo era palavra de Deus, não palavra de Moisés, pois Moisés era apenas o porta-voz de Deus. O próprio Davi, em certo momento, nas suas últimas palavras, entendeu que ele era ungido do Deus de Jacó e que o Espírito do Senhor falava por intermédio dele. São palavras do próprio Davi. Nós temos ainda Jeremias, que diz que o próprio Deus colocava na sua boca as suas palavras, e isso após tocar a boca do profeta. Daniel, quando quis interpretar o significado das 70 semanas, quando elas terminariam, ele vai a Jeremias. Ele volta aos escritos de Jeremias para entender como deveria olhar aquela situação, ou em que pé estava aquela situação no tempo, na concretização das 70 semanas. Então, Daniel volta-se para Jeremias, entendendo que ela era autoridade sobre isso, ou os escritos de Jeremias eram autoridade. Por quê? Porque eram palavra de Deus.
como Deus estava inspirando ou levando Daniel a escrever também e ter várias visões e situações com relação à revelação. Agora, Daniel busca recursos na revelação já registrada de Deus. Neemias, por exemplo, aquele que foi levantado para reconstruir a cidade de Jerusalém, ele reconhece a necessidade de considerar a lei de Moisés, ou a lei que foi escrita por Moisés, porque ele entendia que era o testemunho do Espírito Santo através dos profetas. É isso que Neemias faz. O profeta Amós diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Alguns outros elementos da profecia bíblica mostram para nós que eles sabiam ou estavam entendendo que era a palavra do Senhor. Você lê muitas vezes: assim disse o Senhor, assim me mostrou o Senhor, ouvi, pois, a palavra do Senhor. Mas quem estava falando era o profeta. Mas ele dizia isso porque a palavra de fato estava passando por ele. A mensagem estava passando por ele, não só para falar àquele povo, mas depois no registro para nós. Então é ouvir a palavra do Senhor, não a palavra de Isaías, Amós, profeta qualquer outro. Nós temos a palavra do Senhor a nós. Nós vemos muitas vezes os profetas falando na primeira pessoa como se a mensagem fosse dele. Eis que eu faço isso, eis que eu faço aquilo. Mas essa era a mensagem de Deus que o estava levando a isso. Mas não foi, mais uma vez, somente para os ouvintes originais, mas para nós, porque isso está registrado nas Escrituras. Isso foi no Antigo Testamento. Nós temos no Novo Testamento mais coisas sobre a revelação especial de Deus. Nós temos Jesus Cristo interpretando a lei. E ele está interpretando a lei, ou ele está fazendo isso justamente porque várias falsas interpretações tinham sido feitas durante a história que permaneciam naqueles dias e Jesus então reinterpreta a lei. Agora pense. Jesus Cristo poderia ter dito: esquece isso aí, esquece esse negócio de Bíblia, esquece esse Antigo Testamento, eu cheguei, eu sou o próprio Deus, o Deus encarnado. Vocês não precisam mais de registro bíblico, ou não precisam mais de escritura. Mas Jesus não faz isso. A sua devoção ou o seu amor ao Pai faziam com que ele fosse levado a corrigir as falsas interpretações da lei. Porque a lei é santa, porque a lei é boa e a lei precisava ser trazida de volta, ou a sua luz, o seu poder precisaria ser visto novamente como de fato ela é. Mas e depois que Jesus morreu e ressuscitou, nós precisaríamos ainda das Escrituras? Bom, Jesus nos mostra que ele enviaria o seu próprio Espírito para que guiasse em todas as coisas que ele já tinha falado. Jesus já tinha falado. O Espírito Santo viria a ser derramado sobre o povo de Deus para fazê-los lembrar das palavras do Senhor, e essas lembranças foram registradas. Os evangelhos são registros das palavras e ações do nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, então, ele ordena que os seus discípulos deveriam pregar o evangelho a toda criatura e ensinar a guardar as coisas que Jesus Cristo tinha ensinado. Depois, no Pentecoste, por exemplo, no Pentecoste nós vemos que o Espírito Santo leva estes discípulos a falarem coisas que ainda não estavam registradas, mas que foram registradas e são para nós palavra de Deus. O apóstolo Paulo, por sua vez, mostra ou reconhece que o Antigo Testamento era de fato inspirado e era de fato palavra de Deus. Um exemplo disso nós já lemos quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, quando ele trata sobre o culto e a maneira de se portar no culto, ele diz: reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Entendendo, reconhecendo que Deus o estava usando para registrar a vontade dele mesmo, de Deus, para a sua igreja, no que diz respeito ao culto ali, nessa ocasião especial. Quando Paulo fala sobre a possibilidade de, em um casal, um só dos cônjuges se converter e outro não, ele dá instruções sobre como agir, de que maneira se portar. E quando ele escreve sobre isso, ele diz: ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Essa era uma ordenança que perpassava por Paulo e chegava até os filhos de Deus ou o povo de Deus.
Em outros momentos, Paulo escreve: eu ordeno em todas as igrejas. Inclusive nos textos que falam sobre a ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11. Então nós temos sim que Paulo está ordenando e está falando a todas as igrejas, mas ele não ia viver para sempre. E ele estava registrando. E ele estava registrando a todas as igrejas. Paulo ainda, quando escreve aos Gálatas, ele fala sobre ainda que nós mesmos, Paulo dizendo, ou falando dos apóstolos, ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos tenho pregado, ou que temos pregado, seja amaldiçoado, ou seja anátema, como diz Gálatas capítulo 1. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. Paulo dizendo, porque ele reconhece que o que ele fala acerca do evangelho é verdade. E mesmo que ele falasse alguma coisa que fosse diferente do evangelho, que deveria ser amaldiçoado. O apóstolo João afirma que aquele que pertence a Deus atentará ou buscará entender ou guardará e obedecerá às palavras apostólicas que foram registradas. O mesmo João, no último livro da Bíblia, escreveu: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Assim, a adulteração de qualquer escrito da palavra acarreta em prejuízo eterno. Por fim, eu tenho algumas aplicações que eu gostaria que você atentasse. Em primeiro lugar, as escrituras são necessárias para regrar as nossas crenças, para regrar os nossos pensamentos, regrar as nossas palavras, as nossas ações, as nossas omissões e tudo mais. Desse modo, elas não são apenas úteis apenas para matérias teológicas ou para falar sobre culto, por exemplo. As escrituras são úteis para tornar o homem completo ou perfeito e habilitado para toda boa obra, para tudo que o homem tem de fazer, para viver no mundo que Deus nos colocou. As escrituras são úteis para tudo isso. Não é um livro religioso que está só sendo lido dentro das quatro paredes da igreja, ou dentro dos seminários está sendo estudada, ou quando eu quero alguma coisa que outras pessoas não podem dar, ou outro conselho que alguém não pode dar. As escrituras devem ser a base sobre a qual nós fazemos tudo na nossa vida. Eu quero saber como é que eu me relaciono com a minha esposa. Bíblia. Eu quero saber como que eu me relaciono com os meus filhos. Bíblia. Eu quero saber como é que eu voto quando tem eleições. Bíblia. Eu quero saber como é que eu me porto quando estiver trabalhando. Bíblia. Toda a escritura é útil. Ela não está ali só como um registro histórico. Ela é útil para tornar você e eu completos, perfeitos. Não é isso que a gente busca? Perfeição o tempo todo. A gente quer perfeição nas coisas que a gente compra, nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente come. A gente quer perfeição em tudo. Deus nos diz que, pela palavra, o homem se torna, então, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma segunda coisa. Preste bem atenção. Uma vez que cada palavra da Escritura foi soprada por Deus, e uma vez que ela é útil para todas as coisas, preste atenção. A Bíblia não precisa de atualização. E sim, nós é que precisamos perceber a sua finalidade e a sua utilidade, e então nós nos atualizamos à luz da Bíblia. A Bíblia não precisa ser atualizada. Ela é útil, ela é inspirada e para tudo. Quem precisa se atualizar à luz das Escrituras somos nós. É nós que precisamos nos atualizar dos seus ditames, das suas regras, das suas normas, da sua lei, e então viver no mundo que Deus nos colocou
de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia não precisa ser atualizada porque ela é suficiente. Ela é útil para todas as coisas e para tornar o homem perfeito. Nós não podemos nos deixar levar pelas coisas fora da Bíblia, nos fazendo interpretar a Bíblia. Ou seja, nós não podemos usar ideologias para interpretar as Escrituras. Nós interpretamos as ideologias à luz da Escritura. Nós não precisamos de filosofias para olhar para a Bíblia e dizer o que ela é, o que ela não é. Nós, pela Bíblia, usamos isso para avaliar todas as coisas. Pense comigo, meus. Tudo que o homem faz é imperfeito. Tudo que o homem faz sendo imperfeito, então, tem falhas, tem erros. Qual é a única coisa que não falha, não erra e não mente? As Escrituras. Por que é que nós buscamos coisas falhas para interpretar o que é perfeito, ao invés de usarmos o perfeito para interpretar aquilo que não é perfeito? Por que é que nós usamos o nosso próprio sentido? Eu sinto bem hoje ou não me sinto bem hoje. Então eu faço ou deixo de fazer determinada coisa. Não! As Escrituras são infalíveis. Os meus sentimentos falham. Os meus pensamentos, as minhas conclusões falham. Os meus conceitos falham. Precisamente porque estão em mim. Porque partem de alguém falho. Eu não posso esperar que não seja manchado pelo pecado. Assim, eu quero mais me firmar naquilo que não falha, as Escrituras. Se eu digo que as Escrituras precisam ser atualizadas, eu estou dizendo, com outras palavras, que ela não é suficiente para tudo o que eu preciso, ela não é útil para todas as coisas que eu preciso fazer e que, de fato, ela falha em determinadas coisas para determinadas circunstâncias, o que não é o caso. Em último lugar, nós temos a palavra encarnada, que é Cristo. Isso não deve nos levar a pensar que nós devemos ou podemos desprezar a palavra escrita, porque a palavra encarnou. Não, o verbo vivo de Deus, Jesus Cristo, é a revelação suprema de Deus. E não apenas nosso supremo profeta. Ele não é aquele que traz a palavra de Deus, mas ele é a palavra de Deus. Isso que nós vemos nas Escrituras. Palavras escritas num pergaminho, ou num rolo, ou nas páginas, como nós temos hoje, tem a função de revelar a vontade de Deus, algo sobre o ser de Deus, e também sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Cristo, porém, em si e de si mesmo, é a expressão exata do caráter de Deus. Ele é também o perfeito homem, aquilo que nós deveríamos ser e não somos. Ele é a luz do mundo, ou seja, ele ilumina todas as coisas. Ele disse que a sua comida era fazer a vontade de Deus. Agora, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Um revela a palavra de Deus, a vontade de Deus, o ser de Deus, como o homem deve ser, e também o mundo como ele é. O outro, Cristo Jesus, é a palavra encarnada. E de si mesmo, ele expressa perfeitamente, exatamente o caráter de Deus. Ele faz a vontade de Deus e não só revela a vontade de Deus. Ele é o perfeito homem, aquilo que é revelado sobre nós, que nós deveríamos ser, ele é. E ele também é a luz do mundo, o salvador do mundo. O que fazer então com as Escrituras, uma vez que nós temos Cristo? Alguns dizem por aí, eu não preciso da Bíblia, eu preciso só de Cristo. Como se colocassem duas coisas que estão unidas, colocam separadas. Jesus mesmo respondeu para nós. Em certo momento no diálogo, Jesus disse: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O que esse texto nos diz? Jesus está falando que aqueles estudiosos, escribas e fariseus que olhavam para a Bíblia não viam Deus, ou não viam Cristo, porque a palavra não permanecia neles. Por isso não creram em Cristo. E eles estavam o tempo todo examinando as Escrituras justamente porque eles entendiam que era nas Escrituras que a vida eterna se concentrava, ou ali que se dava. Mas quando chegou Jesus Cristo, a palavra encarnada, agora eles não
creram nas Escrituras, creram em Cristo. Por isso a palavra de Deus não permanecia neles, porque se tivesse permanecido, reconheceriam o Cristo quando ele chegasse. Como não reconheceram Cristo, isso prova que nem as palavras estavam nele. E Jesus diz, vocês examinam as Escrituras porque vocês entendem que ali está a vida eterna. Pois bem, eu sou a vida eterna, mas eu chego e vocês não creem em mim. As Escrituras testificam, falam, testemunham da minha pessoa, de mim. E Jesus disse, mas vocês não vêm a mim para teres vida. Isso nos mostra que nós não devemos colocar a palavra escrita contra a palavra encarnada. Pelo contrário, quando nós lemos a palavra escrita, nós devemos ver de que maneira ela testemunha, aponta, revela Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que Ele nos leva à palavra de Deus, porque Ele mesmo é a palavra encarnada. Não há contradição, não há uma substituição. Eu não preciso da palavra escrita porque eu tenho a palavra encarnada. Pelo contrário, nós temos a palavra encarnada, a perfeita revelação de Deus, que nos ilumina a palavra escrita. É Ele quem consuma a palavra escrita. É Ele quem cumpre a palavra escrita. Mas de forma alguma nós podemos olhar para estas duas coisas e separá-las, a palavra escrita e a palavra encarnada. Então, para ter vida eterna, você deve ir a Cristo. Para ir a Cristo, você lê nas palavras escritas quem é o Cristo, a sua obra e o que nós devemos fazer para ir a Cristo. É nisso que muitos religiosos falharam. E nós devemos manter as duas coisas juntas, porque uma aponta para a outra. E assim nós terminamos o nosso estudo sobre a doutrina das Escrituras. Eu espero que Deus abençoe você, que você reflita nestas verdades e sempre busque conhecer a palavra de Deus, a revelação especial registrada para nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este estudo. Obrigado porque o Senhor nos relembra mais uma vez da importância da tua palavra e dos aspectos da tua palavra, que ela é o registro da tua revelação especial para nós. É a maneira como o Senhor revela a sua vontade, é a maneira como o Senhor revela a sua lei, é a maneira como o Senhor quis revelar alguns dos seus decretos, o plano do Senhor para nós. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos porque é pela graça do Senhor, pelo poder do teu Espírito, que nós somos levados a crer nessa palavra. Não porque somos bons ou porque temos capacidades interpretativas, mas porque o Senhor nos levou a isso. E de fato, Pai, mais do que isso, o Senhor nos levou a crer em Cristo, que é para Ele, a palavra encarnada, que estas Escrituras apontam. Lembre-nos disso sempre e ajude-nos nas páginas da tua Escritura Sagrada a ver o nosso Redentor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até a próxima semana, se Deus quiser.